Hoje chegou o grande dia do nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, todos personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo ao Oscar. Um encontro histórico. Que sorte que você está vendo esse vídeo, você não pode perder esse encontro hoje à noite. Não tem replay e ele vai ser absolutamente maravilhoso. À noite a gente se vê. Oi pessoal, bom dia para vocês, 7 horas em ponto, hoje já é dia 25 de fevereiro de 2025, estamos caminhando para o fim do segundo mês do ano, nem parece porque começou outro dia, né? E o Brasil ainda continua naquele ritmo de paralisia das atividades parlamentares, no aguardo de um monte de coisas importantes que vão acontecer, inclusive esta semana, porque amanhã o ministro Flávio Dino vai reunir Congresso e Executivo para tratar das tais emendas constitucionais, que, entre outras coisas, barram a aprovação do Orçamento Geral da União. E, enquanto isso, o governo tem que se virar para atender certas demandas, por exemplo, a demanda do agronegócio, que teve os financiamentos suspensos, porque o Plano Safra, com o aumento da taxa Selic, acabou estourando os recursos que o governo tem para fazer a equalização dos juros, né? Mas agora tem uma medida provisória do governo para restaurar isso aí e o grande agronegócio, como sempre, está amparado, vai poder seguir com o seu planejamento do ano agrícola, terminar de plantar a safrinha. Aliás, hoje termina formalmente o calendário para o plantio da safrinha, né? A partir de agora, quem deixar para mais tarde tem menos sol, o que implica em uma produtividade menor lá para frente, além do risco de chuvas irregulares, né? Que tem assolado o nosso país. Bom, o dia hoje começa com muitas informações sobre dois ministros do Supremo se posicionando a respeito das Big Techs, né? Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes. Ontem eles deram uma aula magna na PUC de São Paulo e falaram bastante, nós vamos reproduzir as falas deles aqui. Alexandre de Moraes, inclusive, dizendo que as Big Techs não são uma coisa feita, enviada por Deus, uma fala bastante crítica, né? E ao mesmo tempo em que ele continua enfrentando a pressão da extrema-direita contra algumas medidas saneadoras do ambiente digital. Por exemplo, Elon Musk continua produzindo fake news e retweetando fake news para fustigar o ministro brasileiro como se fosse possível, né, a um empresário mimado lá dos Estados Unidos, só porque é muito rico, de repente peitar o Estado Nacional e subordinar um ministro de uma Suprema Corte de um país democrático como é o Brasil à decisão de um juiz de primeiro grau nos Estados Unidos, que é um absurdo. Vocês já imaginaram o Alexandre de Moraes tendo que ir aos Estados Unidos para depor lá na corte de Miami, né, a um juizinho de primeira entrância sobre as decisões que toma na Corte Constitucional aqui do Brasil? Fala sério, é um abuso, não é não, gente? Mas enfim, é o que rola nesse cenário, né? Muita notícia falsa, muita baixaria, para tentar vencer a guerra ideológica dos neonazistas, porque não há outra palavra para definir esse grupo de Trump, Elon Musk, Bannon e Bolsonaro e companhia limitada. E, enfim, chegamos ao paroxismo de ver essa situação. Um juizinho americano vai determinar ao Xandão o que fazer com a interpretação da Constituição brasileira. Não é mole? Brincadeira, né? Bom, vamos começar dando uma olhadinha no site do ICL. Daqui a pouquinho eu falo sobre a meteorologia, porque hoje tem calorão pelo Brasil e tem chuvas de novo, né? Vou pedir para o Alex. Bom dia, Alex, tudo bem? Dando bom dia, Vanuso. Bom dia, chat. Bom dia a todos. Tudo bem, Alex? Antes Tudo de mais ótimo. nada, futebol ontem não teve não, né? Pior que não, mas hoje tem jogo importante do Bahia, em homenagem ao André Alzeda, o roteirista do N1. Bahia e The Strongest na pré-Libertadores às 9h30 da noite. Muito bom. Bom, eu não entendo nada de futebol aqui, o Alex é o comentarista oficial de futebol aqui do Desperta, para você que gosta, né? Gente, olha aqui, ó, página principal do site do ICL Notícias, estão aqui os destaques do nosso site. Moraes diz que Big Techs não são enviadas de Deus, associa redes sociais a fascismo. Uma fala muito forte, como eu disse numa aula magna ontem, da qual também participou o ministro Flávio Dino. O segundo destaque, Lula anuncia parcela do pé de meia e ampliação do programa Farmácia Popular. O presidente anunciou que o pagamento de incentivo a estudantes começa hoje, nessa terça-feira, né? Duzentão todo mês para melhorar a concentração e diminuir a evasão escolar. Os outros destaques são: o governo Tarcísio começa a desmontar uma empresa que gerencia o transporte público. As eleições lá na semana, os ecos da eleição, né, em que a esquerda perdeu espaço e a direita ganhou,
tendo a extrema-direita também alçado a um novo patamar. Então agora começam as negociações para a formação de um novo governo lá na Alemanha, que tem regras muito complicadas, né, para o preenchimento das 630 cadeiras lá do Bundestag. O nosso site também traz aqui uma reportagem sobre os escorpiões, né, que são uma praga urbana no Brasil. Um estudo que aponta que os adoçantes artificiais podem aumentar risco cardiovascular. Então, você que gosta de ficar assim com um shape slim, né, gosta de ficar magrinho, presta atenção aí às notícias. Se você usa muitos desses adoçantes, é bom botar suas barbas de molho. E aqui o COAF aponta a esposa de um desembargador do TRF1 recebendo R$938 mil de uma empresa que está no alvo da Polícia Federal. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso tudo, tá bom? Já vimos aqui as manchetes do nosso site, vamos ver agora como é que vai ficar a meteorologia no Brasil e no mundo, né? Nós tivemos, deixa eu botar aqui no site do INEMET, porque nós tivemos 3 alertas hoje emitidos aqui para o território brasileiro sobre chuvas e calorão, né? Vou pedir para o Alex botar na tela para a gente, está aqui, olha, o mapa do Brasil, já foi atualizada a previsão hoje de manhã, tá? Porque quando eu abri o site às 5 horas, essa onda de calor aqui e de chuvas intensas no interior do Brasil tomava toda a região sudeste e uma parte da região norte. Agora são ilhas aqui isoladas, né? Vamos ver quais são os alertas. Chuvas intensas lá no Acre, no Amazonas, no leste do Amazonas, chuvas intensas, deve cair muita água lá, porque lá sempre tem chuvas intensas, né? Aqui no norte do Pará também chuvas intensas, chuvas que podem chegar a 50 ou 100 milímetros, para toda essa área amarela aí, que vai do norte até o Mato Grosso do Sul, excluindo aqui, né, esse coração aí do Mato Grosso, uma boa parte de Tocantins e de Goiás e todo o estado de Rondônia. Chuvarada lá também. E aqui no Rio Grande do Sul, calorão para os gaúchos. E vamos ver o que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul? Vamos ver aqui, deixa o alerta entrar. Qual que é o alerta? Temperatura 5 graus acima da média por um período de 2 até 3 dias. Olha, gente, mas as informações com relação ao clima no planeta não são boas, tá? Não são boas. Nós vamos ter ondas de calor, e eu preciso lembrar aqui, vocês lembram do ano passado, quando houve essas sucessivas ondas de calor? Os meteorologistas e os climatologistas logo se apressaram a dizer que isso era uma decorrência do fenômeno El Niño, né? Mas, com o passar dos meses, aí veio a neutralização do El Niño, e eu não sei ainda, não consigo entender, porque tem hora que Laninha está ativo, tem hora que não está, mas de toda forma El Niño não está ativo esse ano. A despeito disso, as ondas de calor vão se sucedendo, né? O que leva à hipótese de uma cronificação desse novo comportamento do clima, ou seja, que teremos várias ondas de calor. E aqui no Brasil vai ser complicado aqui esse mês de março, hein? Esse finzinho de fevereiro, começo de março. Vamos lá para a manchete do G1 na tela. Olha, a previsão está indicando uma nova onda de calor no Centro-Sul que vai durar até março. Vamos ver até quando de março, porque março tá aí, né? No fim da semana, dia 28 de fevereiro é o último dia, segunda-feira já começa o mês de março. Mas o que diz a manchete aqui? Ela deve começar na quinta-feira ou na sexta-feira, 27, né? E vai até o dia 4 de março. O fenômeno deve impactar de maneira mais intensa as regiões locais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, é onde está concentrado aí quase metade da população brasileira, né? Esses estados vão sofrer com as ondas de calor. E a explicação aqui é a seguinte, olha, Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, explica que o período e a área de abrangência dessa nova onda ainda estão sendo discutidos pelos meteorologistas, só que o fenômeno não deve ser uma ampliação da onda que agora atinge o sul do país, quer dizer, é uma nova onda de calor que está vindo por aí. O sul do país é a região que mais tem sofrido com os dias de calor extremo neste início de ano. Foram 3 ondas, de 15 a 19 de janeiro, de 2 a 12 de fevereiro, de 22 a 27 de fevereiro. Com fenômeno, diversas cidades aqui, diz o G1, diversas cidades registraram temperaturas recordes para o período. Quaraí, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi a 44 graus Celsius, hein?
Puxa vida! É a maior temperatura observada no estado desde o início do monitoramento em 1910. Também uma das maiores temperaturas registradas, né, do centro-oeste para baixo, porque 44 graus é calor pra caramba. Bom, então tá aí feito o alerta, acautele-se, o carnaval vai ser um carnaval de muito calor. Até o dia 4 de março nós vamos ter calorão aí para acabar de importunar a nossa vida. Vamos falar de política, gente? Vamos? Bom dia para vocês, são 7h10 agora, nós estamos começando aqui a percorrer o noticiário. E ontem, você que estava aí grudado na televisão, na TV aberta, viu que o Lula apareceu lá, fez um pronunciamento rapidinho em cadeia nacional de rádio e televisão. Isso ilustra uma estratégia nova que já tem sido percebida pela população, porque o Lula agora fala, né? Usa todos os canais que tem à sua disposição, está dando entrevistas para a rádio, falando com sites da internet, o que é ótimo porque assim o governo sai das cordas e começa a criar uma pauta diferente daquela que é imposta pelo sistema. Estou nem falando de pauta positiva, mas a intenção é essa. E o Lula, desta vez, no pronunciamento de ontem, ele só fez uma menção à destruição do país por governos anteriores, mas o foco dele foi mesmo a economia. Temos aqui a repercussão no jornal O Globo. Olha, após o primeiro pronunciamento do ano, Lula planeja mais tempo na TV para tentar reverter a queda na popularidade. Os programas sociais são considerados importantes para construir uma vitrine e aumentar as chances de reeleição em 2026. Sobre isso eu quero só fazer um comentário. Está certa a estratégia de ocupar os espaços que são espaços legítimos nos meios de comunicação. Mas hoje em dia, qualquer comunicador social, qualquer marqueteiro, qualquer estudioso, né, do marketing digital sabe que a reputação se cria nas redes sociais. E aí, o governo Lula ainda não está bem. Não está bem. Embora tenha melhorado a sua exposição nos veículos da grande imprensa, né? O que precisa fazer? Precisa atuar mais nas redes sociais. O Bolsonaro, é difícil falar que o Bolsonaro fazia alguma coisa bem feita, mas se fez alguma coisa bem feita, foi a sua plataforma de comunicação, que era muito simples, né? É basicamente uma comunicação direta feita com auxílio só disso aqui, não precisa mais do que isso para falar com a população hoje. E aqui o governo ainda está devendo para a população, porque o Lula não consegue fazer uma live na internet, né? Acho que agora nem está tentando mais, porque a tentativa anterior, contrataram um baita jornalista, uma equipe para fazer isso e fizeram um programa anódino, porque a orientação equivocada da comunicação do governo não era de expor o presidente, era de preservar o presidente das suas eventuais dificuldades de comunicação. E aí deu o que deu, né? Chegamos aonde chegamos. Mas vamos ver o que o Lula disse ontem. Eu tenho aqui 2 trechos da fala do Lula ontem, anunciando duas coisas. Primeiro, o pagamento para hoje, terça-feira, do programa Pé de Meia. O segundo anúncio foi com relação a gratuidades inovadoras na farmácia popular. Vamos ver a primeira fala do Lula sobre o Pé de Meia. Roda para mim, Alex, por favor. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano. Mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$200. Se fizer o Enem, ganha mais R$200 também, num valor total que pode chegar a R$9.200. E a gente também criou o Pé de Meia licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. Talvez o efeito mais importante dessa medida seja justamente esse, de estimular as carreiras do magistério, né? Porque, afinal de contas, o Brasil está devendo para os brasileiros em matéria de educação. Mas o presidente também aproveitou para anunciar uma outra medida, vocês percebam, nada de política, mas você vai ver um trechinho agora nessa fala que fala que versa sobre a destruição do país pelo governo passado. Vamos ver o que o Lula falou sobre o programa Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça.
quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a farmácia popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Muito bem. Agora vocês perceberam que o debate está no campo da economia. Está todo mundo jogando no mesmo campo, a oposição e o governo, com a diferença de que o governo agora parece que contratou um centroavante, o Sidônio, porque antes ficava só na retranca e estava tomando gol. Vamos ver se essa estratégia agora vai funcionar, se vai dar certo, né? Bom, vamos falar sobre um outro desafio aqui que está colocado para o Estado. Eu não digo nem para o governo, porque o governo diz que comprou essa bandeira, mas vamos ver como é que ela vai desfraudá-la, né? Porque o caminho ainda não está dado. Que é a questão das mordomias dedicadas àqueles que se consideram os donos do serviço público brasileiro. Eu falei bastante aqui outro dia sobre as filhas de militares que não se casam nunca, porque assim elas garantem uma pensão vitalícia. Não se casam formalmente, né? Porque elas têm filhos e, enfim, vivem como companheiras, mas formalmente não se casam porque a lei fala em casamento, né? Casou, perde a mordomia deixada pelo pai, e isso se tratando de militares que entraram nas forças até o ano de 2001. Mas sabe quanto custa esse privilégio para o Brasil? 25 bilhões e 300 milhões custou no ano passado, tá? Esse ano vai para 27, quase 28 bilhões essa conta. É muita grana, é dinheiro demais, né? É dinheiro, mas é dinheiro demais. O que dá para fazer com isso? Dá para pagar 2 meses e meio do Bolsa Família para todo mundo no Brasil que recebe o benefício do Bolsa Família. Dá para construir um trem-bala ligando São Paulo a Campinas, por exemplo, né? E sabe quanto custa? Se você não me ouviu falar, eu vou repetir para você. Para cada pagador de impostos, só a conta das filhas dos militares? Se você não sabe, senta aí, porque eu vou te contar, tá? Senão você vai cair no chão de susto. Você que tem um imposto de renda retido na fonte, que não tem como sonegar imposto, porque é impossível, o imposto já sai do seu contra-cheque direto para o cofre do Tesouro. Você paga R$ 634 por ano só para sustentar as filhas de militares. É só fazer a conta. Divide 25 bilhões e 300 milhões por 38 milhões e 500 mil brasileiros que pagam imposto de renda. E aí você vai chegar à conclusão de que a conta que você está pagando é essa. Você paga R$ 600 por ano, R$ 50 por mês. Dá para fazer muita coisa, né? Dá para assinar 2 ou 3 jornais com isso, 50 por mês, R$ 55 por mês. Dá para comprar... Quantas dúzias de ovos, Alex? Quanto é que está a dúzia de ovos? R$ 15 aqui no Brasil, é isso? Eu falei ontem, já esqueci. Então dá para comprar 3 dúzias de ovos, é o que você está pagando todo mês. Dá 30 ovos, R$ 27. Então beleza, dá para comprar 60 ovos por mês. É ovo para alimentar a família inteira durante um tempão, né? O Alex é meu assessor supermercadista aqui. O Alex também faz supermercado, Alex? Em casa? Sim, quem eu manda e em minha casa? mãe. Ah, você e sua mãe, tá bom. Isso. A mãe manda nele, é isso aí. Em casa é minha mulher que manda em mim. Mas olha só, além dos super salários, dos privilégios legais, essa coisa toda, tem também os penduricalhos, né? Que são aquela imoralidade. Normalmente o judiciário inventa isso para quê? Para presentear a sua corporação com vencimentos que vão muito acima do teto constitucional. E também tem uma outra conta, que é a conta da desonestidade, né? Sobre isso que eu vou falar agora, depois a gente vai falar sobre penduricalhos, tá bom? Olha a manchete que está aqui no nosso site do ICL. COAF aponta que esposa de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região recebeu 938 mil de uma pessoa que é alvo de ações da PF. Vou ler aqui para vocês. Um relatório do COAF enviado à Polícia Federal apontou uma transação financeira suspeita envolvendo uma advogada que é casada com um desembargador do TRF1. Informações estão nas investigações sobre um suposto esquema de venda de decisões judiciais liderado pelo lobista Anderson de Oliveira Gonçalves e foram reveladas pelos jornalistas Aguirre Talento e Matheus Coutinho no site UOL. As investigações também detectaram pagamentos da JBS, das empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no valor de 15 milhões ao grupo investigado. O relatório do COAF monitorou movimentações financeiras atípicas realizadas pelo lobista e pela mulher dele, a advogada Miriam Ribeiro Rodrigues.
Esse mesmo relatório identificou movimentações atípicas de mais de 2 bilhões de reais. O lobista foi preso pela PF em novembro passado. Miriam foi obrigada desde então a usar tornozeleira eletrônica. E na semana passada, a primeira turma do Supremo rejeitou um pedido de liberdade e manteve a prisão do lobista. Então nós estamos falando aqui da seara das suspeitas de uso criminoso do dinheiro para corromper a justiça, né? E prossegue aqui o noticiário sobre venda de sentenças. Isso é um absurdo. Aliás, olha, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul lideram o ranking das suspeitas nacionais, né? É uma vergonha isso para a justiça local. E eu conheço bem o judiciário de Mato Grosso, né? Porque respondo a 2 processos lá movidos pelo maior corrupto do Brasil, que se chama José Geraldo Riva. Um homem que, enfim, fez até delação premiada, confessou lá os seus maus feitos, mas me processa porque eu disse isso, é verdade, esse processo está correndo por lá. Mas temos aqui uma notícia que está na tela, olha, Zanin inclui mais um gabinete do STJ, estamos falando do Tribunalzão, né, naquele inquérito sobre vendas de sentenças. Vocês se lembram desse assunto que está aí já há algum tempo pululando nas manchetes e que compromete assessores, por enquanto, assessores de ministros do STJ, que venderiam a sua influência sobre decisões judiciais. Mas vamos lá para a notícia. O que está descrito aqui no site do UOL? O ministro Cristiano Zanin autorizou que a PF passe a investigar mais um gabinete do STJ no inquérito que apura o vazamento de decisões da Corte e corrupção de servidores do tribunal. A decisão coloca agora 4 gabinetes do tribunal na mira dos investigadores da Polícia Federal. A PF encontrou mensagens de lobista comemorando decisões que teria conseguido no gabinete do ministro Paulo Moura Ribeiro e também levantou suspeitas sobre um servidor que atuou lá. São os assessores desses ministros, né, que estariam vendendo a influência que exercem sobre os magistrados. Diz aqui o UOL que o pedido foi apresentado no dia 11 de novembro e foi autorizado em 18 de novembro de 2024. Além disso, Zanin também atendeu a um outro pedido para unificar as investigações todas sobre esse assunto em um único inquérito. Com isso, as suspeitas envolvendo os gabinetes, tá? Por enquanto. Não estamos falando de ministros, estamos falando de gabinetes. Quais são? Og Fernandes, Isabel Galotti, Nancy Andrighi. Tudo isso vai ser investigado no mesmo procedimento junto com o gabinete do Paulo Moura. Para o delegado responsável pelo inquérito, isso vai permitir otimizar o andamento da investigação, tá? Então teremos logo novidades sobre essa história. Não, ainda não, daqui a pouquinho eu chamo o marketing, porque nós temos uma notícia relacionada com a nossa mensagem hoje, tá bom? Bom, gente, a gente estava falando aqui sobre o Lula, vamos voltar aqui para a pauta do governo. Qual é a preocupação agora? O Lula tem uma promessa de campanha para cumprir, né? Essa promessa veio, assim, muito forte no fim do ano passado, quando o ministro Haddad apresentou lá o seu projeto para isentar do imposto de renda pessoas que ganham até R$5 mil e acabou causando uma enorme confusão, porque a proposta veio junto com a proposta de redução dos gastos públicos, né? E a gente se lembra muito bem do que aconteceu aqui, o mercado recebeu mal, o dólar foi lá para cima, uma grande crise rondou o governo Lula por causa dessa questão. Mas a promessa ficou pendente de cumprimento e está aí na balança, né, do governo esperando uma oportunidade. Na sexta-feira, o ministro Haddad deu uma entrevista exclusiva para a gente aqui do ICL e declarou que o difícil não é fazer passar a isenção, o difícil é fazer passar de onde é que vem o dinheiro, né? A fonte que vai gerar os recursos, porque, obviamente, isso gera um gasto a mais e é um gasto expressivo para a administração pública. E a fonte dessa receita seria a tributação das pessoas mais ricas desse país. Quem ganha acima de 600 mil por ano ficaria sujeito a um imposto aí de cerca de 10%, que, aliás, é muito menor do que o que paga aquele que ganha, por exemplo, 10 salários mínimos, né? Proporcionalmente falando. Porque os grandes empresários, essa gente, os capitães de indústria, enfim, os grandões da economia brasileira recebem dividendos, né? Dividendo o que é? É a distribuição do lucro das empresas e isso não paga imposto de renda. Então, quer dizer, o dono de um grande banco não paga imposto de renda pelo que recebe, porque o que recebe está isento. O banco pode até pagar alguma coisa, paga muito menos do que paga uma empresa comum. Mas o dono do banco não paga nada. E essa é a questão. Será que o Congresso vai permitir tributar gente que está aí, olha, com todas as benesses, sem pagar imposto nenhum, desfrutando o melhor da vida, né?
Bom, a manchete que está no UOL relativa a isso é esta que você está vendo aí na sua tela. O governo foca a isenção do IR e ampliação do crédito para alívio nos bolsos. Em meio à queda de popularidade do governo Lula, duas grandes apostas para tentar reverter a situação. Isenção do imposto de renda, né? Ampliação das linhas de crédito mais acessíveis no mesmo cenário de alta baixa, mesmo no cenário de alta da Selic. As duas mais maduras são o consignado para trabalhadores com carteira assinada, que inclui mudanças para quem foi demitido e havia optado pelo saque aniversário, e o consignado para lojistas usando o fluxo do PIX como garantia. Para além desses dois grandes focos, o governo aposta em 2025 na ampliação das concessões e PPPs, que são parcerias com a iniciativa privada, e em medidas para melhorar a oferta de alimentos, melhorar o crédito para o pequeno agricultor, que, aliás, não sofreu nem um minuto com essa crise de liquidez aí do crédito rural, né? E aí a matéria começa a discorrer quais são as dificuldades que o governo vai enfrentar para fazer passar a sua plataforma para a economia, já que, ao que tudo indica, o debate ao longo desse ano vai se dar exatamente nesta seara. Vamos falar um pouquinho mais sobre privilégios. A gente falou agora há pouco sobre juízes e não sei o que mais, e penduricalho, mas tem gente se comportando mal também no Poder Executivo, né? E hoje tem uma matéria na Folha mostrando isso. Mais uma vez, o protagonista é o ministro Juscelino Filho, que é, sem dúvida nenhuma, aquele que mais recebe citações desairosas quando o assunto é mau uso dos privilégios conferidos a essas autoridades. Agora está aí a manchete da Folha dizendo que ele usou um avião da FAB para voltar da praia depois de uma reunião com Lula. Isso aconteceu durante o mês de janeiro, o ministro estava de férias lá, se eu não me engano, em Porto Seguro, na Bahia. Eu acho que sim, já confirmo aqui para vocês. E aí o Lula chamou ele para uma reunião em Brasília, ele falou, não vai dar tempo de pegar um avião de carreira. A matéria não fala quantos dias o Lula pediu para que ele chegasse, mas de toda forma ele falou, olha, eu não posso, estou aqui na Buena com a minha família, manda um avião aí. Aí foi o avião para Porto Seguro. Só que ele também voltou para Porto Seguro no avião da FAB, né? E imagina quanto custa isso. Fico aqui pensando no seguinte, um médico obstetra, que tem lá, né, mulheres o ano inteiro chegando a termo nas suas gestações, e o cara precisa tirar férias. Aí ele está lá, em Porto Seguro, toca o telefone, uma paciente dele tá para dar à luz. Aí ele liga para a presidência da República e fala, olha, Lula, manda um jatinho aí para mim, que eu preciso ir lá fazer o parto, lá em São Paulo, e volto. Não é assim que acontece, né? No mundo das pessoas normais, todas essas intercorrências que acontecem no jornalismo, então acontece demais. O repórter está de férias lá no interior da Bahia, toca o telefone dele, é o chefe falando, olha, volta porque aconteceu alguma coisa, volta porque a economia aconteceu isso, volta porque tem um golpe de Estado. E aí a conta quem paga é o próprio jornalista. Mas vamos ver o que diz a notícia sobre o ministro Juscelino Filho, esse péssimo exemplo de comportamento do governo, né? Eternamente nas manchetes, com notícias que são notícias negativas, criando aqui uma agenda negativa para o governo. Não sei o que o Lula faz com esse ministro até hoje lá. É uma paixão desmedida por esse Juscelino Filho. Já teve 1,5 milhão de motivos para demitir, não demitiu, e o ministro continua fazendo o que se espera dele, né? Produzindo escândalos, né? Juscelino Filho estava de férias na Bahia e disse que não havia voos comerciais para chegar a tempo, mas não explica o retorno dele às férias. O que diz a notícia? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, usou em janeiro um avião da Força Aérea Brasileira para fazer um bate-volta entre o litoral da Bahia, onde passava férias com a família, e Brasília. Precisou viajar até a capital federal no dia 10 de janeiro, porque foi chamado pelo Lula para uma reunião no Palácio do Planalto. Ele argumentou que não tinha como chegar a tempo e por isso solicitou ao governo a aeronave. No mesmo dia, depois do encontro com o presidente, o ministro pediu um outro avião da FAB para levá-lo de volta a Porto Seguro, para que ele pudesse regozijar-se do bom da vida, porque afinal de contas, né, Porto Seguro. A regra para uso de aviões da Força Aérea, diz o site aqui da Folha, o que ela fala? Abrange voos de emergência médica, razões de segurança ou viagens a serviço. Juscelino Filho, portanto, a viagem da volta não era viagem a serviço, né? Juscelino Filho tinha seu período de férias em todo o mês de janeiro. Foi chamado a Brasília para reunião com Lula e outros ministros no dia 10 para discutir as novas diretrizes de moderação de conteúdo da Meta.
No ofício encaminhado à FAB para solicitar o avião, o gabinete do ministro justificou que a reunião havia sido marcada para as 10 horas. Não havia outra forma de chegar a tempo para o compromisso. Ele argumenta que foi convocado por volta das 18 horas do dia anterior. Beleza. Se a justificativa valer, será que era tão importante assim? Juscelino Filho está em Brasília para falar sobre regulação dos conteúdos da Meta, assunto que não é da área de expertise desse ministro? Bom, o fato é que ele voltou para Porto Seguro no avião, né? Aqui, segundo ele, aqui, olha, em consulta às companhias aéreas não foi encontrada a possibilidade de voo comercial que chegue a tempo do cumprimento da referida agenda. Pesquisa nos sites das companhias mostra que há um voo todas as sextas que sai de Porto Seguro às 3h40 e chega a Brasília por volta das 9h. Então havia o voo, né? O ministro só não foi porque, imagina, vai perder a noite de sono, chegar às 2h40 no aeroporto. A gente tem que lembrar também que eles têm, né, tratamento VIP, não passam por sala de espera, nada disso, simplesmente embarcam lá quando chegam no avião. Esse voo chega a Brasília então às 9 horas, a reunião era às 10, dava tempo, né? Fazendo uma escala. Não é possível saber se havia vagas nesses voos, considerar que era um período de férias, né? O anúncio da Meta, com suas novas diretrizes, ocorreu na terça-feira anterior, dia 7. Portanto, né, quase uma semana antes. O presidente Lula havia declarado publicamente, ainda na manhã da quinta, portanto, o ministro sabia, né, do que o esperava, mas não se acautelou. E aí, fácil, né? Toca o telefone. Alô, Fábio, olha, estou aqui na praia tomando uma caipirinha, preciso estar em Brasília amanhã às 10, mande aí um avião para mim. Aí chega lá o avião e não bastasse, né, a mordomia da volta, fica também a mordomia da ida de Porto Seguro para Brasília, fica também a mordomia da volta. Essa sim, olha, é indesculpável, né? O Ministério das Comunicações afirmou que o voo para Brasília era uma viagem a serviço, alegou necessidade de deslocamento imediato para a reunião ministerial. A assessoria de Juscelino não respondeu o motivo de o ministro ter utilizado novamente um voo oficial para retornar à Bahia, quando não havia nenhuma urgência de chegar ao destino e havia alternativas de voos comerciais em diferentes datas. Então está aí, ministro Juscelino, lembrando aqui o Barão de Tararé, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo, né? E a gente pode até inverter o bordão e dizer, de onde se espera tudo, daí é que vem tudo mesmo, né? Outro assunto que está incomodando o Palácio do Planalto são os vazamentos nessa reta final de reforma ministerial. Agora, também a gente tem que considerar que a reforma ministerial tem sido, né, um assunto tabu, porque sempre se fala nela e nunca essa reforma ministerial acontece. Essa semana, apostam os analistas políticos, a coisa começa a andar, né? Com a substituição da Anísia Trindade pelo Padilha lá no Ministério da Saúde, e vamos ver o que mais. Parece que por enquanto é só isso. Mas tem tido vazamentos. Obviamente que tem tido vazamentos, porque nessa oportunidade todos os interessados têm relações com colunistas de jornal, com repórteres, e aí eles começam, né, a vazar informações que são do seu interesse. Mas o Lula não está gostando, não. Olha só na tela aí, Alex. Lula se queixa de vazamentos em reta final antes da reforma ministerial. Segundo relatos, o presidente diz que os ministros ameaçados não podem descobrir a situação pela imprensa, como, aliás, aconteceu com a Anísia. Antes de ler, não, depois eu comento, vai. Eu ia fazer um comentário aqui dizendo que, né, tem ministro sendo frito aí sem saber, está sabendo da demissão pelos jornais. Então, há pecados de todos os lados. Mas vamos ao que diz o UOL aqui. O presidente Lula se queixou, aliás, nos últimos dias, de vazamentos à imprensa sobre conversas sobre a reforma ministerial em seu governo. Aliás, isso aqui é um clássico em toda a situação de crise de ministério, essa coisa toda, pré-reforma ministerial. Isso é o que acontece. Desde que eu era repórter lá em Brasília, nos anos 80 do século passado, era sempre assim. Nunca vai mudar. De acordo com relatos, o petista afirmou que integrantes da sua equipe que estejam sob risco de deixar o cargo não podem descobrir pela imprensa a eventual substituição. Como a Folha revelou semana passada, ele decidiu trocar a ministra da Saúde. A titular da pasta, no entanto, soube que deixaria o governo por notícias. Aliados demonstraram descontentamento com esse tratamento. A reação da ministra é motivo de apreensão no Palácio do Planalto. O presidente marcou para esta terça uma cerimônia com Nízia no Palácio
para fechar um acordo para a produção de vacinas, medicamentos e outros insumos que são resultado de projetos de parcerias público-privadas. A expectativa é que o encontro reservado com o Nízia para selar o seu futuro e desencadear a reforma ministerial aconteça depois desse encontro. Para a saúde deve ser deslocado Alexandre Padilha, atual chefe da Secretaria de Relações Institucionais, que também foi um ótimo ministro da Saúde, né? Embora a Nízia também não tenha nenhuma crítica a respeito dela, aliás, ela resistiu feito uma heroína, né, ao cerco que foi montado ao redor dela por Centrão. Lembra que o Arthur Lira queria, porque queria essa vaga, porque o Ministério da Saúde, afinal, é a grande locomotiva, né, dos investimentos estatais. Ela recebe preferencialmente as emendas parlamentares e tem um caminhão de dinheiro rolando por ali. A reportagem também assinala que outro ministro que passa por um processo público de fritura é o titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. A cadeira dele já está reservada para a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT. Olha, gente, um novo levantamento sobre as emendas parlamentares, e a gente sabe que a luta toda política no Brasil hoje está concentrada em torno desse tema, que são as emendas parlamentares. Os deputados e senadores tomaram conta do orçamento a partir de 2015, foram se apropriando, primeiro, construindo a possibilidade, a imposição legal, né, a obrigação de o governo pagar as emendas que eles fazem lá, e foram se empoderando ao longo dos tempos até que a conta chegasse a patamares absurdos, né? 50 bilhões de reais por ano, pelo menos, e não vai parar nunca, né? No Globo de hoje nós temos uma reportagem dizendo aqui, olha, justamente isso, as emendas chegaram a 50 bilhões, vai ser recorde atrás de recorde, tá? Para especialistas, há distorções. O que acontece, então? É porque muitas dessas emendas não passam pela necessidade de fazer um estudo prévio, nada. É dinheiro que o deputado joga lá na prefeitura ou na ONG dele, essa coisa toda, e que não tem nenhuma justificativa. Não foi feito nenhum estudo sobre o impacto social que geraria, nada disso, né? Então, o que diz a reportagem do Globo aqui? Enquanto o Supremo Tribunal Federal encabeça, junto ao Congresso e ao governo, o debate sobre transparência e critérios de distribuição de emendas parlamentares, outra discussão fica ofuscada. A dimensão dos valores. Eu não sei por que fica ofuscada, porque está tudo tão claro, né? As verbas escolhidas por parlamentares do orçamento vão superar a barreira de 50 bilhões, né? E aqui, especialistas afirmam que o crescimento dessas verbas prejudica a alocação de recursos públicos, pulveriza ações do poder público, favorece o clientelismo e ainda reduz a capacidade de planejamento do Estado. O valor exato para as verbas que poderão ser escolhidas por parlamentares ainda não foi definido porque o orçamento não foi votado, mas os números disponíveis revelam o espaço que os parlamentares brasileiros têm para decidir onde gastar. Agora vem o dado importante da reportagem, né? Esse percentual aqui, olha. Em 2025, cerca de 20%, uma em cada 5, de todas as despesas discricionárias federais, ou seja, aquelas que o governo decide efetivamente como alocar, vão ter o seu destino escolhido por parlamentares por meio de emendas, né? E muitas vezes essa destinação é criada pela distorção da aplicação do dinheiro disponível que a sociedade deixa à disposição do Estado, né, para esse enorme condomínio chamado Brasil. Embora as despesas totais do governo federal superem 2 trilhões e 300 bilhões de reais em 2025, apenas uma fração disso pode ter seu destino efetivamente decidido, por 2 motivos. Primeiro, porque a parte do leão, vai para os bancos, né? Outro dia mesmo eu mostrei aqui que logo na semana passada o governo gastou o seu primeiro trilhão em 2025 pagando contas e que a parte do leão foi para os bancos, 616 bilhões em 1 trilhão e 800 bilhões de despesas já realizadas, né? Então tem isso, primeiro paga o banqueiro, com o que sobrar paga o resto. Aí desse restante, 1/5 vai para os parlamentares, tem mais um monte de verba carimbada com carimbo constitucional, isso aqui só pode ir para a saúde, isso só pode ir para telecomunicações, isso só pode ir para tal coisa e tal coisa. Então, o espaço de manobra do governo é muito pequeno. Por isso que a gente vê com um orçamento tão grande, né, na casa dos trilhões de reais, uma luta tão intestina por verbas tão pequenas. Olha, aqui diz a reportagem do jornal, o que sobra disso é calculado em 241 bilhões por ano, que pode ser
destinado com alguma liberalidade pelo governo. É nessa fatia do orçamento que ficam as obras públicas, compras de equipamentos, concessão de bolsas universitárias e demais despesas chamadas de discricionárias, incluindo aí a manutenção básica da máquina pública como pagamento de contas de luz. E aqui fica mais uma observação. Existe uma regra na Constituição chamada regra de ouro, que fala que o Estado não pode investir mais, né, em programas que deem lucro, por exemplo, investir numa ponte, não pode se endividar, a não ser para o pagamento de dívidas, né? Então, por exemplo, se faltar dinheiro para comprar sabonete no serviço público para as escolas vão ficar sem sabonete. Se faltar para merenda, elas ficam sem merenda. Só o banqueiro é que não fica nunca sem dinheiro. E aí tem uma outra distorção com relação a essa história de direcionar recursos com liberdade via emendas, que são os tais gastos paroquiais, né? Do montante livre, diz aqui a reportagem, de 2025, por volta de 1/5, como eu falei, de cada R$5 investidos, R$1 é decidido dessa forma, né? Será destinado às emendas parlamentares. É um patamar que tem se mantido elevado desde 2020. Gente, olha, já são 7h41, eu preciso entrar no assunto principal do dia, que eu sei que vocês estão esperando, que são as falas dos ministros do Supremo ontem, né? E eu vou aproveitar para fazer isso agora. Mas eu quero introduzir o assunto mostrando para vocês o que motiva essas falas que nós vamos ver. E vou começar citando um fato de ontem aqui. Vou pedir para o Alex colocar para mim esse... eu quero que tire a minha tela do ar, Alex. Põe aquele print que eu coloquei do Twitter, por favor. Olha só, o que é isso aí? Isso é um sujeito chamado Mário Naufal, é um empresário australiano, deve ser amigão do Elon Musk, porque o Musk vive retuitando as coisas dele. Aí esse cara botou essa tuitada aí na tela, falando, será que o ministro Alexandre de Moraes tirou o dinheiro que ele tinha dos Estados Unidos? Primeiro, é uma suposição que não tem nenhuma comprovação de que o ministro Alexandre de Moraes tem algum dinheiro nos Estados Unidos. Mas o print dele, que está em inglês, afirma aí que o ministro Alexandre de Moraes tirou todos os dinheiros que tinha nos Estados Unidos por causa dos processos que está enfrentando abertos pelas plataformas das Big Techs, né? Então, esse cara, esse sujeito afirma que o ministro Alexandre de Moraes retirou aquilo que ele não tinha em função de estar respondendo ao processo. Aí, lá no finalzinho, aí embaixo de tudo, você vai ver aqui, ó, a fonte aí, source, ANCAP SU. Fui saber o que é ANCAP SU. Por quê? O Elon Musk, que aparece nos tweets de todos, eu chamo de Twitter, não consigo chamar de X, tá? Mas o Alexandre de Moraes, o Elon Musk aparece nas contas de todo mundo, inclusive de quem não, como eu, não o segue, né? Retuitou o que esse Mário Naufal falou, o amigão dele. E a fonte é o ANCAP. Fui procurar saber o que é ANCAP. O que é ANCAP? Porque ANCAP a gente sabe, é anarcocapitalista, né? Então, a fonte que o sujeito usa para produzir uma notícia falsa que depois o Elon Musk vai mandar para o mundo inteiro é este aqui que eu vou colocar para vocês na tela. Põe minha tela agora, Alex. Ricardo Albuquerque. Esse aqui é o tal do ANCAP. Quem é Ricardo Albuquerque? Ele diz que é engenheiro, advogado, especialista em segurança do desenvolvimento de software, youtuber, gestor do canal Safe SRC e outros. E publica da Flórida, lá nos Estados Unidos. Sabe quantos seguidores esse cara tem? Olha aqui, ó. Opa, deixa eu tirar isso daqui que é o meu roteirinho. Pode botar de novo aí, Alex. Olha aqui, ó. 28 pessoas. Aliás, ele segue 28. Ele tem 9.553 seguidores. O cara não é nada, sabe? Não é nada, o tal do ANCAP aqui. Só que ele é seguido por esses caras, pelo amigo do Musk, essa coisa toda. E aí cria uma corrente mundial com informação falsa, e a campanha é uma campanha sórdida, é uma campanha pesada. Vocês estão vendo de onde surge a munição. Aí ontem o Xandão foi dar uma aula magna na PUC de São Paulo. Obviamente que ele está sofrendo esse bombardeio aqui todo dia. E ontem ele falou sobre o papel das Big Techs. Eu vou pedir para o Alex botar na tela para você o vídeo que resume a fala do que o ministro pensa sobre as Big Techs brasileiras. Aliás, uma imagem muito boa. Põe na tela, Alex, por favor. A gente fala tanto de lei de proteção a dados, né? E as Big Techs, de graça,
gratuitamente e sem autorização, elas têm informações detalhadas de todos nós. A partir dessas informações detalhadas, tanto no campo econômico, direcionam produtos, mas num determinado momento, determinado grupo norte-americano falou, o eleitor nada mais é do que um consumidor. É um consumidor de ideias políticas. O eleitor, assim como o consumidor, pode ser doutrinado, pode ser direcionado. Assim como nós podemos vender um produto, carro X, para esse eleitor, nós podemos vender outro produto, eleitor Y. É a mesma coisa. Entendeu como é que é? O ministro conhece bem como funciona esse sistema das Big Techs, né? E o que ele diz, que a ideologia é, para esses empresários, um produto como qualquer outro que eles vendem na seara comercial, né? Ele citou até um exemplo ontem, você quer comprar uma blusa vermelha, você vai lá no Google e pesquisa, blusa vermelha. Entra numa loja aí, sei lá, Shopee, Shein, essa coisa toda, e aí nunca mais na vida você para de receber esse tipo de coisa, né? Então eles transformaram os Big Techs, a ideologia, equipararam a ideologia a qualquer produto e aplicam as mesmas técnicas, porque isso é um velho conhecido de qualquer especialista em marketing digital. Mas o ministro usou um adjetivo pesado ontem, né? Não chegou a afirmar que os Big Techs são coisas do demônio, mas falou que não são feitas por Deus. Alex. Vocês talvez não tenham acompanhado, estavam estudando para o vestibular, mas há 2 anos, quando o Congresso Nacional ia votar a urgência, marcada a votação numa quarta-feira, a urgência para deliberar sobre o projeto de lei de regulação das Big Techs, todas elas bombardearam nas redes, dizendo que os parlamentares eram contra a democracia, eram contra a liberdade de expressão. Os algoritmos fizeram chegar milhares de mensagens a cada parlamentar, ameaçando, coagindo. Imediatamente se retirou a votação de urgência. E o próprio presidente da Câmara, à época, o deputado Arthur Lira, pediu a abertura de um inquérito por coação ao parlamento. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Você há de se lembrar que os primeiros sinais de que havia um problema entre a extrema-direita no Brasil e a Justiça vieram com aquela declaração que antecede, inclusive, a posse do Bolsonaro, feitas pelo filho dele, pelo Eduardo Bananinha, de que para fechar o Supremo bastava um jipe com um cabo e um soldado dentro. Realmente o cabo foi preso, o soldado está de tornozeleira eletrônica e o jipe foi encostado porque estava fazendo fumaça demais no depósito da Marinha. E não aconteceu o golpe, né, anunciado com tanta antecedência assim, mas o território foi demarcado e a estratégia de guerra também foi demarcada. Ontem, o ministro Flávio Dino, na mesma aula inaugural, na mesma aula magna lá na PUC de São Paulo, ele falou sobre o papel do Supremo e as críticas, né, de que o Supremo é um tribunal que tem atuado com ativismo judicial, etc, etc, etc. Ele começou definindo, a primeira coisa que o ministro falou é que hoje a Constituição, a partir de 88, a Constituição deu uma outra importância para o Poder Judiciário e que ele não poderia se furtar a esse papel, né, um papel no primeiro plano da cena política, porque isso beiraria a omissão.
Mas, entre outras coisas, ele comparou a composição do plenário do Supremo, em termos de popularidade, com a seleção brasileira. Vamos ver, Alex. Eu sou desse tempo em que, se vocês pegassem um táxi em São Paulo, ou fossem na 25 de março, e perguntassem a qualquer pessoa, cite o nome de 5 jogadores da seleção brasileira. A pessoa sabia na ponta da língua. E esse mesmo interlocutor recebesse a seguinte demanda: cite o nome de 5 ministros do STF. A pessoa, no meu tempo, ia dizer: meu filho, o que é STF? Hoje, queridos, queridas, provavelmente, é o meu caso, não sei dizer o nome de 5 jogadores da seleção brasileira, mas se vocês fizerem esse teste com o taxista na 25 de março, a pessoa vai saber não só os nomes, como vai emitir opinião sobre cada um. Vai dizer: Alexandre é aquele, assim, assim, assim. O Flávio, fake news, é aquele acima do peso. Por que isto? Porque os tempos são outros. E obrigaram a que o STF, esse terceiro poder, outrora desconhecido, se tornasse, de algum modo, partícipe da vida das pessoas. E isto não é derivado de uma deformação moral ou de uma opção individual dos atuais julgadores do Supremo. Eu preciso fazer uma correção aqui. É óbvio que isso não era na PUC, era na USP, né? Na Faculdade de Direito lá de São Francisco. Eu falei PUC aqui por pura distração, vocês vão me desculpar. Mas vocês viram aí, ouviram na fala do ministro a justificativa para essa atuação do Supremo Tribunal Federal, né? É uma atuação que é classicamente chamada de ativismo pelos críticos, mas que, na verdade, ela acontece por causa do pressuposto de que não agir significa prevaricar. Eu, pessoalmente, concordo bastante com o ministro aí. E ainda acrescento mais, hein? Isso que é chamado pela extrema-direita de ativismo foi exatamente a salvaguarda da nossa democracia, né? Acontece que as críticas partem do sistema de justiça. O sistema de justiça não é formado só pelo judiciário, Ministério Público, né? As advocacias mantidas pelo Estado. E nós tivemos aí um ser que parecia ter sumido, voltado para o reino de Hades, de onde nunca deveria ter saído. De repente ele ressurge, do nada, assim, para assustar os nossos dias e as nossas noites. E quem traz de novo esse ser à vida é a nossa querida Carolina Brígido, que é comentarista daqui do ICL, no site Platô BR. O que ela está dizendo? Olha, o Aras, você lembra do Aras, Augusto Aras, aquele PGR, que morria de medo do Bolsonaro, que conseguiu não fazer nada durante a pandemia, enquanto o Bolsonaro criava situações que levaram 711 mil à morte, esse cara não fez nada. Olha aí, ó. Hoje ele está ganhando dinheiro, não é mais do Ministério Público, ele é advogado, né? E olha só, o que a Carolzinha está dizendo aqui para a gente? Augusto Aras criticou uma investigação que embasou a denúncia do Paulo Gonet, disse que seus encontros com o então presidente seriam para falar, sabe de quê? O que ele ia falar com o Bolsonaro? Futebol. Futebol deve ser uma referência às tais 4 linhas lá que o Bolsonaro fala, né? Vamos ler aqui um trechinho do que diz a Carolina pra gente. Antecessor de Paulo Gonet no comando da PGR, hoje advogado Augusto Aras, tem sido criticado por não ter apresentado denúncia contra o presidente ao STF enquanto chefiava a instituição. Do que ele está reclamando aqui? Na delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid disse que o então presidente o recebia no Palácio da Alvorada cerca de uma vez por mês. Ainda segundo o Cid, que também participava dos encontros, a subprocuradora da República, Lindora Araújo, braço direito de Aras para os casos criminais, também frequentava bastante o Palácio da Alvorada. Eles eram amigos, né? A Lindora foi aquela que escreveu que não havia comprovação científica de que máscara servia como barreira à disseminação da Covid. Em entrevista exclusiva à coluna, Aras criticou a investigação da Polícia Federal que embasou a denúncia apresentada ao Supremo pelo sucessor dele, o Paulo Gonet. Sobre os encontros regulares que tinha com o Bolsonaro, ele diz que nessas ocasiões os dois conversavam sobre futebol, não tinha mais nada para falar, né? Então vamos lá, você vê essa matéria no site do Platô BR
eu tenho a dizer apenas que se o Ministério Público, né, ou seja, Aras, tivesse tocado essa investigação contra o Bolsonaro, provavelmente ele seria presidente da República até hoje, né? Porque esse cara, esse Aras, não fez nada. Esse sim prevaricou o tempo todo. Ele tem o juízo de acusação, é possível isso. Quando o Ministério Público deixa de apresentar uma denúncia, o Judiciário não tem o que analisar. Por quê? O juízo de acusação é do promotor, caso ele. E agora ele vem dizer, a Polícia Federal não pode, é só procurador do Ministério Público Federal. Por quê? Né? Por quê? Aras, vai ganhar o seu dinheiro sem aparecer por aí, porque é melhor para você, sua imagem fica mais preservada, tá bom? Em compensação aqui, olha, antes de encerrar o jornal, temos uma notícia boa, aumentou a transparência em benefícios tributários, existe falha na análise dos resultados, mas o Brasil está bem, em 7º lugar em um ranking de informações sobre gastos tributários federais, a despeito de a Câmara criar todo tipo de empecilho para que se saiba onde vai 50 bilhões, onde vão 50 bilhões de reais do orçamento. Mas o Brasil está bem colocado, olha aqui o ranking aqui, olha. Os países que são melhores em transparência. Coreia do Sul, depois Indonésia, Canadá, Alemanha, França, Itália e Brasil. Nós ficamos à frente, olha, da Bélgica, de Portugal, da Austrália, da Holanda, da Suécia. Então, primeira vez que eu vejo o Brasil numa posição confortável como essa aqui, né? Bom, antes de encerrar o jornal, gente, eu preciso falar com vocês sobre... vocês viram aquela cena ridícula de ontem, né? Do domingo, em que o Marcelo Rubens Paiva foi agredido por alguém, não se sabe quem é ainda, e até agora não se achou aquele sujeito. E hoje aqui no ICL nós vamos ter uma coisa muito, muito importante, né? Que é o seguinte, o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva vão estar aqui conosco hoje às 8 horas da noite, numa entrevista feita pela Juliana Dalpiva, com a participação do Eduardo Moreira. E olha, eu desde que assisti o filme, Ainda Estou Aqui, digo que não tem problema se não ganhar o Oscar. É um filme que é uma joia, é uma preciosidade da indústria cinematográfica. Por quê? Porque ele teve o condão de levar para o mundo, com toda a delicadeza e suavidade, sem mostrar explicitamente nenhuma cena efetiva de tortura, mas ele conseguiu dar as cores da violência, da virulência, da temeridade, das temeridades produzidas pela ditadura militar brasileira, que durante muito tempo ficaram jogadas sobre uma espécie de tapete institucional colocado desde 1979 pela lei da anistia. Mas agora, com o filme correndo o mundo, as pessoas tomam conhecimento disso, né? E aqui no Brasil, a extrema-direita histriônica, como de fato em qualquer lugar do mundo, reage mal. É o caso dessa pessoa que atacou o Marcelo Rubens Paiva. A informação que tem aqui é que a foto do agressor vai ser levada à polícia para que seja possível identificar esse cara, né? Então, tomara que identifique mesmo, porque, embora a agressão não vá ali assegurar uma pena, nada disso, pelo menos a gente vai saber quem é o covarde que atira objetos num cadeirante em pleno baile de carnaval, né? Então tá aqui mais uma última informação para vocês, olha, as imagens do agressor vão ser levadas à polícia, né? Estranho que até agora ninguém tenha identificado esse cara. Muito estranho mesmo. Então, volto a falar aqui, olha, faz a sua inscrição aqui no site do ICL, olha, despertaicl.com.br. Se você quiser apontar o seu telefone aqui para esse QR Code, é mais fácil ainda. Você vai chegar nesse link, que é, mas para todos os efeitos, facinho de decorar, despertaicl.com.br, faz sua inscrição e aí você assiste nessa grande plateia que vai se formar a essa entrevista do Marcelo Rubens Paiva e da Vera Paiva, falando sobre o contexto histórico que acabou fazendo com que o pai deles, né, o ex-deputado Rubens Paiva, desaparecesse até hoje sem que ninguém saiba como ele morreu, em que circunstâncias ele morreu, e os assassinos permanecessem impunes até agora. Tomara que não fiquem mais a partir do entendimento do Flávio Dino no Supremo, tá bom? Então é esse o recado, despertaicl.com.br, o QR Codezinho está aqui, você pode apontar seu celular, só deixar seu e-mail, não precisa mais nada. E olha, muito importante, hein? Não precisa ser apoiador do ICL, tá? Tá aberto para todo mundo, então você vai lá e faz a sua inscrição e à noite nós estaremos juntos assistindo a entrevista que a Juliana Dalpiva fez com os 2 filhos do Rubens Paiva, tá bom? Às 8 horas da noite, tá? Olha, acabou, agradeço a vocês, acompanhe agora o N1 e eu encontro vocês aqui amanhã às 7 horas da manhã, tá bom? Tchau, bom dia para todo mundo.
Hoje chegou o grande dia do nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, todos personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo ao Oscar. Um encontro histórico. Que sorte que você está vendo esse vídeo, você não pode perder esse encontro hoje à noite. Não tem replay e ele vai ser absolutamente maravilhoso. À noite a gente se vê.